pessoal, boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindos, né, a mais uma live, a mais um ciclo de lives do Psi Convida, né, esperar o pessoal ir chegando, tá bom? E aí a gente vai bater um papo bem legal hoje, também seguindo o ciclo aí de lives sobre emoções, e aí a gente vai falar hoje sobre emoções nos relacionamentos LGBT, né? Como é que essas emoções elas influenciam esses relacionamentos? Como é que essas emoções elas impactam de certa forma nesse engajar-se, né, nesses relacionamentos, né? Seja bem-vindo, Psicologia do Pensamento acabou de chegar e aí esperar o pessoal ir chegando. A nossa convidada de hoje é a Ângela Guimarães, é a psicóloga Ângela Guimarães, e aí ela que tem vivência nessa área de atendimento com esse público. Vai ser bem legal, um papo bem legal, tá bom? Só esperar ela chegar. Um estudante psi também na área. Que bom, que bom. Também estou bem ansioso para essa live. Né? Só esperar ela chegar para a gente bater esse papo. Ela não está presente ainda, né? Aê, chegou, tá aí ela. Também acho, viu? Estudante psi, que a live vai ser maravilhosa. E aí a gente vai já bater um papo bacana, bem bacana sobre isso. Chegou. Já já eu chamo, tá? Bem-vinda, a Mariana também chegou lá. E aí já já eu chamo. O Instagram tava tentando me derrubar, vocês acreditam? Tava tentando entrar na live e o Instagram não tava deixando. Vamos lá, vou te chamar a nossa convidada de hoje. Estou super ansioso também para essa live, tenho certeza que vai ser maravilhosa. E aí vocês podem ir deixando, né, os seus comentários, as suas dúvidas, suas perguntas, e aí a gente vai bater um papo, vai tentar resolver, não, eu ia dizer resolver, mas a gente vai tentar responder essas perguntas. Eu vou dar nota. E se Sapiciência chegou também, seja bem-vinda, tá bom? Olá! Olá! E aí? Tudo bem? Cenário já. Tudo bem. Vocês estão me ouvindo direito? Tá me ouvindo direito, Ângela? Eu tô. Pronto, bacana. Boa noite, Sapiciência. Eu adorei o cenário, né? Adorei aí violão, livros, né? Dei uma Coisa mudada, bem... né? Deu uma mudada, tá bem bacana. E aí, obrigado, primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite. E aí tem os teus fãs aí, ó, já falando. Pois é, Ângela. Larissa, Denise. Olá, boa noite, Thiago. Teus fãs já estão. E aí, obrigado, Ângela, por ter aceitado o convite. E aí, né, falando para o pessoal que está acompanhando a gente e o pessoal que vai acompanhar mais tarde ou então depois, a live vai ficar salva, tá bom? Já vão enviando aí para os seus amigos, para conhecidos, né? A live vai ficar salva. Conheci a Ângela numa live, não foi? Eu acho que numa live, Foi. do nosso colega Aleatar, não sei se tu lembra. Lembro. Né, sobre esse assunto. E aí a gente... Eu acho que é bacana isso, né? A questão das lives que, né, aumentaram aí, tá em ascensão, é justamente para isso, para criar esses laços, né? Fortalecer esses laços e a gente espalhar e disseminar conhecimento, né? Juntos nessa causa, né? Sim, com certeza. E aí... Alci, eu confesso que eu tô um pouco ansiosa hoje, viu? Faz tempo que eu não faço live. E eu tô aqui, ó. Ajudem a gente, por favor. Ajudem a gente, sejam
empáticos. E aí eu tô bem ansioso realmente para a gente bater esse papo. E aí nos bastidores, quem está acompanhando, quem já acompanha, a gente decidiu, né, Angela, que a gente vai bater um papo. Vai ser diferente, a gente vai estar aqui conversando sobre esse assunto, sobre as emoções nos relacionamentos, como é que essas emoções elas estão inseridas. Também acho, viu, estudante PC maravilhosa, conheci e aí acompanhei o Xana lá da cá, estava observando o feed, acompanhando vocês, amei, né, e eu estou adorando o trabalho de vocês. Que E bom. aí, e aí vocês vão arrasar, são maravilhosos. Obrigado, Psicologia do Pensamento. E aí, para apresentar a Ângela, né? Primeiramente, para quem não me conhece, que eu acho que quem está aí na live acompanhando a gente é mais o público do Xana lá da cá, né, Ângela? Sim, tem muita gente aqui, já tô... Sou psicólogo, sou de Fortaleza, né? A Ângela é de Brasília. Sou de Fortaleza, aqui no Ceará, e o bacana, né, o quanto a tecnologia tem aproximado essas pessoas, tem aproximado os profissionais, tem aproximado o conhecimento, né, para essa causa. E aí, estou formado há 2 anos, me formei em Psicologia pelo Centro Universitário Estácio do Ceará, em 2018. Atualmente estou na clínica, estou até aqui no consultório, acabei de atender, e aí dei uma pausazinha para a gente conversar, e atendo na perspectiva da análise do comportamento, que também é interessante, né, Ângela, a gente falar que você é da psicanálise e não tem essa de briga, de abordagem, não tem essa de, você é da psicanálise, não vai conversar comigo, não tem nada a ver. Interessante justamente essa união entre as abordagens, né? É um olhar diferente, mas que você olha para a mesma coisa, né? Você olha para um sujeito de sofrimento. Alci, estão falando aqui, ó, que seu sotaque é maravilhoso. Tem gente aqui que também é do Nordeste, que é de Natal. Obrigado, eu sou a Dé. Não consegui falar, desculpa. É a Denise. E aí, Denise, obrigado. E aí, é interessante falar que tem sotaque. E aí eu não noto, você não nota que tem sotaque, né? Ela tem um sotaque. Eu até falei para a Ângela que eu adoro o sotaque dela, achava que ela era de São Paulo por conta do sotaque, não foi? É que não, tem raízes lá, né? Sim. E aí, você ia falar? Desculpa. Tá, você quer que eu me apresente também um pouquinho, mesmo a galera sendo do Xana? Pronto, eu ia te apresentar, mas se você quiser se apresentar, mesmo assim, eu ia fazer as dúvidas. Se você quiser se apresentar, pode ficar à vontade. Tá bom, o Alci foi mó bonitinho, pegou meu mini currículo, né? E eu aqui querendo atropelar. Imagina, pode. Bom, sou de Brasília, eu já tô na clínica há 7 anos, mas eu queria até compartilhar com você, Alci, que esse ano eu criei coragem de falar da questão do mundo LGBT. Era algo que eu achava que os psicólogos não falavam, que a gente tinha que ser discreto, que a gente não podia mostrar a nossa sexualidade. Foi algo até que, no início da nossa conversa, quando a gente trocou likes e tudo mais, você falou, né, que achava que psicólogos não era uma área que a psicologia deixava de lado, né? E é interessante o quanto a psicologia tem se apropriado desses assuntos e levantado essa bandeira. Não, olha, vamos jogar uma luz para esse assunto que é massa a gente falar. Uhum. Sim, e assim, nessa quarentena... São dos alunos, né, também. Oi, Lu. Oi, Leonardo. Que bacana. Nessa quarentena eu me permiti, acabei me aproximando de pessoas que são estudantes de psicologia e psicólogos que trabalham com isso. Abriu minha mente no sentido de, nossa, eu posso falar sobre isso. E aí o Xana, ele veio de uma idealização junto com a Rebeca, ela tá até aqui, eu vi ela entrando. Só que assim, eu tô aqui como psicóloga, mas eu acabo também falando um pouquinho da minha vida, então eu me sinto mais à vontade aqui de falar um pouco mais. Trabalho com a psicanálise, como você falou, e eu acho que as abordagens sempre conseguem dialogar e ir integrando, e é o que a gente vai tentar fazer aqui hoje, né? Sim. E aí, você está formada há 9 anos, é isso? Tem essa experiência de 9 anos? A Rebeca falando, estou aqui marcando presença. Então, eu estou formada há 7 anos, né? Então, na clínica eu já estou há 7 anos. Mas eu já trabalho com avaliação psicológica há 9, porque eu comecei nos meus estágios. Então, a minha área de especialização é avaliação, neuropsicologia, mas também atendo na clínica.
Bacana, bacana. Ou seja, tem aí uma bagagenzinha. E aí, isso é para a gente começar. Antes da gente começar, eu queria uma curiosidade minha, né? Isso é um particular, assim. Se nesses teus 9 anos, né, de avaliação psicológica, ou 7 anos de clínica, se surgiu alguma coisa desse tipo, né? Alguma demanda relacionada a isso, do que a gente vai falar sobre esses relacionamentos, sobre essas emoções que algum. E aí, dando spoiler do que a gente vai falar, sobre assumir ou não se assumir, sobre o que é que eu quero no relacionamento. Certo. Assim, eu lembro de uma paciente que veio para a clínica e ela veio com a mãe, e a mãe queria que eu desse a cura gay, né? Já começa por aí, né? E aí a paciente entrou, falou: "Eu sou lésbica e eu não tenho problema nenhum com isso, e eu tô aqui porque minha mãe quis". Na outra metade da sessão, eu chamei a mãe, conversei com a mãe, e essa paciente nunca mais voltou. E eu até fiquei feliz dela não ter voltado, porque ela bancou esse se assumir para essa mãe, acredito eu. Assim, e é interessante, né, isso que você falou, que às vezes não tem demanda. Né? Se não tem demanda, não precisa de sofrimento, não precisa estar em terapia. Em uma sessão, ela vai, saber, eu vou aqui chutar o balde, né? Eu vou aqui ser quem eu sou. E aí também, no spoiler, eu vou me autoconhecer, né? Quando a gente falou sobre essa base. E aí a Luana, que é daqui de Fortaleza também, Ângela, uma colega minha lá da faculdade, né, da época de faculdade, ela falou assim, ó, precisamos falar sobre isso, de verdade, né? Tenho atendido muitos jovens em sofrimento, sem espaço para conversar sobre isso. Vamos quebrar todo o silêncio possível. Que é super interessante, é aquilo que a gente falou. Que bom que vários profissionais estão ocupando essa área, estão olhando, estão jogando luz para esse cenário, né? Porque realmente tem gente sofrendo, né? E sofrendo por querer ser simplesmente quem é, não é sofrendo por outras questões, é sofrendo por ser quem é. Isso deve ser assim angustiante, né? E a psicologia do pensamento ela também falou assim, é, inspirador. Enquanto estudante e LGBT, ver essas falas e o trabalho de vocês dá uma esperança gigante. Que bom, né? Eu acho que já valeu, né, o Angela Live, só por esse comentário. A Sim. gente falou sobre números e visualizações, e não importa, esse comentário assim, já valeu a live demais, né? Que o quanto a gente está influenciando entre aspas, eu sem as aspas, é as pessoas, né, a falar sobre isso, né, a olhar para esse local de fala, e aí a gente bate nessa tecla várias vezes, que você não precisa ser LGBT para lutar por isso, né? Você só precisa ser empático, você só precisa ser humano para lutar por essa causa. E aí a nossa fala, nossas conversas, como a Ângela também falou, ela vai perpassar não só o teórico, mas ela também vai perpassar um pouco da nossa vida, né? Das nossas vivências. E aí, antes da gente começar, a gente está entrando na área, como é que está sendo o teu trabalho? Como foi? Você falou um pouquinho, mas como foi que você, junto com a Rebeca, falou, vamos criar o Chama Lá da Cá? E como foi que o nome surgiu? Como foi? Eu adorei o conteúdo que vocês falam. Que legal. Então, eu estava conversando com ela esses dias e eu acredito que esse Instagram, além de um trabalho, é parte do meu processo dela, do nosso se assumir também, né? E eu acho que esse processo de se assumir é contínuo. Porque você vai saindo do armário em vários lugares. Então, já saí para a família, já saí no trabalho. Então, agora na rede social a gente vai se mostrar em larga escala, né? E a gente tava, eu falei para ela que um dia eu tive a ideia, ela falou, nossa, eu também tive a mesma ideia. Eu falei, ah, então vamos juntar e fazer juntas. E é muito gratificante poder ver as pessoas se identificando com a gente. Então, como psicóloga, eu acho também importante a gente se colocar nesse lugar de fala, porque a gente ajuda o paciente a também ter esse espaço. Então, já tive. Eu tenho uma amiga que falou uma vez assim, eu procurava. Eu tenho uma amiga que já procurava terapia com profissionais que eram da comunidade, porque é um lugar que você se sente à vontade. Então, eu comecei a perceber que nessa quarentena, pessoas lésbicas começaram a me procurar para fazer atendimento. E eu nunca imaginei que isso ia acontecer. E eu fiquei bem confortável onde eu tô, mas antes eu precisei me trabalhar muito para conseguir estar aqui, né?
E a Rebeca até brincou assim, ótima pergunta de como surgiu, né? O nome, na verdade, foi ela que sugeriu o nome, que é o nome de uma música da Duda Beat, então teve todo um sentido pra gente. Ela que faz toda a postagem, a edição, né? Eu participo muito mais com o conteúdo e ela que faz essa parte de marketing, assim. Então é uma parceria, a gente está tentando ver se a gente vai criar produtos, a gente vai explorar aí. Eu super apoio já. E Que aí é bom. isso, né? Ser inspiração para o outro, eu acho que já vale demais. Mais elogios aí, ó. Essas duas estão maravilhosas. Eu já maratonei os vídeos no canal delas no YouTube e aprendi muito, né? E fofo. E aí, vamos começar, né? Falando, eu acho interessante a gente falar sobre o que é emoção, né? O que seria essa emoção? Né? Muita gente, e aí até falando, explicando um porquê desse ciclo de lives, lá no início, estava até falando com a Angela nos bastidores, que dentro da psicologia, não sei se tem psicólogos aí, deve ter, acompanhando a gente, que tem muito essa cobrança, né? Ah, você precisa encontrar um nicho. E aí, para as pessoas que não é da psicologia ou que não são da psicologia, vai acompanhar o vídeo depois, o nicho é um assunto, né? Que é um assunto ao qual você se identifica e você quer trabalhar no seu Instagram, nas suas mídias. E aí eu não tinha, né? Eu tinha me formado recentemente, como eu falei para vocês, em 2018, e ainda não tinha esse nicho. Eu gostava de falar sobre várias coisas. E eu me sentia muito impressionado, porque eu via as outras pessoas desenvolvendo um trabalho, né, uma temática específica, e não, eu preciso encontrar, eu preciso. E aí não, é um processo natural, que vai acontecendo, você vai falando, e aí naturalmente esse nicho, entre aspas, ele vai aparecer, você vai se identificar em algum momento com alguma coisa que você gosta de falar. E aí eu gostei de falar sobre emoções, né? Eu comecei a postar algumas coisas sobre emoções e eu gostei. E aí eu pensei, tá, eu vou então chamar vários convidados para falar sobre emoções em diversos contextos. E aí eu comecei a convidar mais pessoas próximas, né, que tinham se formado comigo para falar sobre emoções, como eu falei, em diversas áreas. E aí a gente falou sobre emoções e autoestima, né? A Lu que até comentou, foi a convidada, falou brilhantemente sobre esse trabalho que ela desenvolve lá no Instagram dela, voltado para a autoestima. Falei também sobre acolher essas emoções, como é que a gente acolhe essas emoções, como é que a gente muitas vezes rejeita essas emoções. Né? Falei também sobre aceitar essas emoções, que é diferente de conformismo, né? De você aceitar e ficar passivo ao que está acontecendo com você. E aí, por ter conhecido a Ângela, né, e aí ter adorado o trabalho dela, eu falei assim, não, vou convidar, aí não a gente já tem, né? Então, vou convidar ela, talvez ela aceite, e ela aceitou, eu fiquei super feliz. E eu, tá, então vamos falar sobre essas emoções nos relacionamentos LGBT. Como é que elas encaram? E aí até falando, né? Teve um amigo meu que leu, Ângela, e aí ficou, ele não tinha entendido realmente o que a gente queria falar sobre emoções no relacionamento, que é muito amplo. Uhum. E aí, para quem está acompanhando a gente vai falar sobre, né, como é que essas emoções elas impactam esses relacionamentos. E aí sim, o que é emoção? Né? Eu acho que a Ana já aprendeu o que é emoção, consegue diferenciar um pouquinho, né? Vamos pegar um exemplo mais prático e mais fácil: a paixão e o amor, né? Sentimento e emoção. A paixão seria essa emoção, né? Ela é mais intensa, ela é mais forte, e ela é menos, ela é mais passageira, ela é menos duradoura, ela é momentânea, totalmente intensa. Eu me apaixono por aquela pessoa, mas daqui a uma semana eu posso não gostar mais daquela pessoa. Eu vicio essa emoção. Ou então, um exemplo, sei lá, perdi o ônibus e estou aqui com ódio, com raiva do motorista. Mas é uma emoção, ela é intensa, eu estou com morrendo de raiva dele, mas não necessariamente no final do dia eu vou estar com essa mesma emoção. Ela passou, ela é mais passageira. É diferente do sentimento, né, que ele é mais duradouro. Eu não gosto nem de dizer que ele é menos intenso. O sentimento é intenso, mas ele é mais estável. Né? Ele, de manhã eu estou sentindo isso, necessariamente à noite eu não vou deixar de sentir. O amor, por exemplo, que eu tenho pela minha mãe, pelo crush, né, por alguém, não quer dizer que
ele não é tão dependente da situação. Por mais que eu passe por uma situação, digamos, agressiva ou uma briga com essas pessoas, eu não vou deixar de amá-los. Então, ele é muito menos interligado com a situação ambiental, e ele é muito mais estável, né, muito mais duradouro. E ele é desenvolvido no convívio. Né? Então, deu para entender essa diferença, né, de emoções para sentimento. E aí eu queria, né, se você me permite, te perguntar isso, Ângela. Se já te perguntei e tudo mais, na tua vivência, já que a gente vai falar sobre perpassar sobre as nossas vidas, na verdade, se tu já vivenciou isso, essa intensidade, a gente vai falar sobre a intensidade das emoções nos relacionamentos, essa intensidade. E às vezes você tá, olha a pessoa, olha o crush, nossa, é o amor da minha vida. Nossa, é o que eu mais senti, assim. E é interessante você trazer isso, porque eu vou estar fazendo uma live sobre paixão semana que vem. Olha, tudo interligado. Tudo interligado, é. E eu já senti muito isso, só que eu não sei você, mas conforme eu fui amadurecendo, eu fui envelhecendo, né? Estou envelhecendo nesse processo. E autoconhecendo, né? Isso. Pronto. Essa intensidade, existe essa intensidade, mas me parece que eu já consigo observar mais as pessoas sem idealizar muito elas. E aí a tendência de eu sentir essa paixão é menor. Então, assim, eu percebi que na adolescência isso era muito comum. Porque eu acho que está interligado à fantasia que você cria do outro, sabe? Então, de pensar, nossa, é o amor da minha vida, vou casar, e aí você vai embora. E aí você pensa, meu Deus, vou morrer se eu não tiver essa pessoa. E aí, quanto maior a minha maturidade, menos isso acontece. Só que eu achei que eu sentiria falta, que eu falaria assim, eu gosto da euforia, da paixão, é gostoso ter aquelas borboletas no estômago, pensar só na pessoa. Mas para um relacionamento a longo prazo, como você falou, a gente teria que passar dessa emoção para construir um sentimento. E aí, para uma relação duradoura, eu penso, cara, uma paixão não vai segurar, sabe? Não é a paixão que vai segurar uma relação. E aí, eu me percebendo, eu pensei assim, eu não gosto de me apaixonada, acredita? Essa semana eu concluí na minha terapia, eu falei, não gosto, por quê? Porque eu fico uma pessoa muito bitolada, eu fico muito cega. E eu não gosto disso, porque para uma relação a longo prazo, eu vejo que, ok, é uma passagem de uma relação, você vive aquilo, mas aquilo não sustenta, entendeu? E você já Nossa, passou por isso? nossa, eu adorei algumas coisas que você falou. Passei demais. E aí, antes de compartilhar um pouco dessa vivência, alguns pontos que você trouxe que eu achei interessantíssimo. Sobre essa questão do ideal e do real. E o quanto, às vezes, a falta de autoconhecimento, né, que muitas vezes está interligado ainda com esse processo da adolescência, de amadurecimento, da pré-adolescência, que você ainda está trabalhando essas questões, e aí você idealiza muito, né? E aí pode ser por vários fatores, por conta de filmes. A Disney, né, fantasia muito aí, né? Você precisa encontrar o príncipe e a princesa encantada, né? Os livros, os romances. E aí isso você vai criando no seu imaginário a pessoa perfeita, né? E aí é diferente do real, totalmente diferente do real, porque isso não acontece na vida real. Você não vai encontrar a pessoa perfeita. É o príncipe, a princesa presa na torre. E aí isso influencia muito nessa intensidade. É você idealizar alguma coisa e você querer se agarrar. E aí outra coisa que você trouxe também foi sobre a questão do sofrimento, né? Isso, quanto isso traz sofrimento. E aí, compartilhando, eu tenho preguiça, sabe? Você falou que não gosta, eu gosto de me apaixonar, mas eu acho que eu tenho preguiça de estar, de estar, porque como você falou, é diferente a paixão, você conhece e tudo mais e é intenso, né? Por isso que a gente diferenciou. E o sentimento é diferente, né? Você precisa dessa dedicação, você precisa do convívio. E aí, pelo menos no momento atual que estou vivendo, eu tenho preguiça de me, sabe, de me engajar, de me envolver. E, pelo menos a priori, não tem espaço ainda para outra pessoa, porque eu, particularmente, Alci, eu acho que realmente você precisa, né? Tá, você precisa desse tempo de dedicar ao outro, porque o amor é isso,
O sentimento é isso, você realmente se dedicar a construir uma relação, diferente da paixão, que é mais intensa, do que você está se engajando, você deixar a outra pessoa de lado. Não sei se eu me fiz entender. E aí a Denise, ela fala, né? A paixão é uma cilada. Ela realmente ela se torna uma cilada, Denise, quando ela nos cega, né? Como a gente estava falando sobre, eu vou idealizar uma pessoa que é totalmente diferente do real. Né? Se eu não tenho esse discernimento, essa diferença do real para o imaginário, ela vai ser realmente uma cilada. E aí, a gente falando sobre emoções, então o que é que me faz eu estar num relacionamento, né? E aí gostaria de saber o que é que tu acha que passa por essa cabeça das pessoas quando elas estão nesses relacionamentos. Nossa, é o que a gente estava conversando, né? A Acho que gente são. falou ali nos bastidores, Ângela, sobre os abusos, né? O que Sim. é que faz uma pessoa estar num relacionamento? Às vezes, muitas vezes é agressivo para a pessoa, é abusivo. Uhum. Ó, o Thiago até falou aqui, né? Tem que se apaixonar com o pezinho no chão, senão já era. Tem um Ah, livro. eu quero, com certeza, viu? E aí eu acho que isso é o cansativo, né? Porque você precisa estar bem, você se conhecer bastante. Você precisa, como eu falei, você precisa se dedicar para essa pessoa, você precisa se dedicar para esse relacionamento. Você precisa saber o que é que você quer. E olha o quanto isso é cansativo, né? Você envolver, e é preciso muita maturidade, como você falou, para estar num relacionamento. Ó, fizeram uma pergunta muito legal aqui, ó. Será que dá para realmente se apaixonar sem essa idealização fora do real? E é interessante falar isso, porque para psicanálise, né, a gente vai ter uma visão. Você falou, eu falei, nossa, o comportamento estava falando de imaginário real, faltou falar do simbólico, né? Mas o quanto as coisas se confundem mesmo, né? Acho que a importância Uhum. de você fazer uma análise, uma terapia, é você entender em que momento é uma fantasia e onde você tem que trabalhar e o que essa fantasia está querendo te dizer. Isso. Então, assim, apaixonar faz parte do processo e não tem problema também, aquilo que você estava falando, né? Viva essa paixão da sua forma intensa que ela seja, mas para pensar nela também. Então, acho que o pé no chão, o real, não é você não vivenciar e não se entregar para aquilo, mas é você parar para questionar aquilo. Então, por que que eu tô nesse relacionamento? O que que me faz e para quê? Então, a gente tem que fazer essas perguntas, senão a gente vai na onda. Quando a gente vê, a gente já está numa relação que é abusiva, ou numa relação que a gente não queria estar, porque a gente não parou para pensar. Então, acho que o pé no chão, para mim, Ângela, pelo menos, é fazer sempre esse trabalho de autoanálise. De pensar quem é essa pessoa para mim, o que que ela representa, em que lugar eu estou colocando ela na O que minha é que eu vida. quero, o que é que eu espero para esse relacionamento. Exatamente. E uma coisa que eu E achei legal que você falou também, né, da questão da nomeação, né? Então, a emoção é uma reação automática e a gente, por uma questão cultural e social, dá um nome para as coisas, né? Para aquela sensação que diminui a nossa angústia dar um nome, né? Então, quando eu falei, já tentei conversar com muitas pessoas sobre paixão e muita gente, quando vai definir a paixão para mim, fala de outros sentimentos que não é a paixão. E aí é o importante a gente entender o que que é paixão para as paixão pessoas. por uma pessoa. Exato. Exato. Porque aí é como a gente falou. Tá, eu estou sentindo alguma coisa, né? Eu estou sentindo borboleta no estômago, eu estou sentindo o coração acelerado quando eu vejo crush e tudo mais. Mas, culturalmente e socialmente, as pessoas rotularam, por isso que eu falo rótulo, né? A palavrinha, como paixão. Olha, isso que você está sentindo é paixão. E aí a pessoa chega no consultório muitas vezes falando, né? Eu estou apaixonado por fulano de tal. Tá, mas o que é paixão para você? O que é que você está dizendo que é paixão? Né? O que é que essa pessoa traz? O que é que você espera dessa relação? E aí eu vou responder, né? A perguntinha da psico.pe, eu não sei o nome dela. Que será que dá para se apaixonar fora desse imaginário, dessa idealização? Eu acho que não. Assim, você se apaixona por alguma coisa que você idealiza. Porque A você gente se idealiza apaixona pela fantasia, né? exato, você se apaixona pelo perfeito, né? E quando você idealiza, você ainda idealiza de forma perfeita, sem erros, sem, né, tudo bonitinho.
E aí tá, como é que eu vou trazer isso para o campo do real? Através das perguntas e dos questionamentos que a Angela trouxe, né? Tá, será que essa pessoa está correspondendo realmente ao que eu preciso? Será que essa pessoa realmente está correspondendo ao que eu necessito? O que é que ela me traz? Quais são os benefícios? E aí isso é que é o sentimento. Você vai tirar do imaginário, desse ideal, e vai trazer para o real. E aí você se questiona, tá? Então, se isso é o real, o que é que eu posso fazer com esse real aqui que eu tenho? Tá, o ideal eu deixo de lado, porque é só uma imaginação, uma fantasia. E o que é que eu posso fazer com o real? Vai me fazer bem? Vai me fazer, vale a pena? E eu acho que isso está muito interligado, claro, com o autoconhecimento. Você precisa saber o que é que você quer, e aí o que é que você espera, e o que é que você almeja de um relacionamento. A Uhum. Rebeca, ela falou assim, teve vários comentários, deixa eu ler. A Rebeca, ela falou assim, pelo olhar da sociedade, as mulheres são mais intensas nas suas relações. Por isso é mais fácil ter casais lésbicos que duram muitos anos do que os gays. Nossa, e aproveitando, teve aqueles memes, né? Que as mulheres, as lésbicas, elas são mais intensas, são mais duradouros, mas ao mesmo tempo elas se relacionam muito rápido. Não sei se isso você observa e Sim. convive com isso. Eu conheço uma pessoa e aí daqui a 3 dias ela é o amor da minha vida. E já tá E aí casando, né? já está casando. E aí como é que eu sei que essa pessoa é o amor da minha vida se o sentimento é construído? Ele é diferente da paixão. Ele é construído. Como é que em 3 dias eu já sei que ela é o amor da minha vida? Que é o que a Rebeca complementou, né? Que é a piadinha da sapatão emocionada, que é muito isso. Eu ia dizer isso. A sapatão emocionadíssima. E, Alcira, eu queria até te perguntar, né? Que a Rebeca trouxe esse dado, mas e os gays homens, assim? Você vê também esse aceleramento dessas relações ou vocês tendem aí com mais cuidado? Porque, assim, de fenômeno de homem gay, o que eu já percebi é a diferença, né? Que eu percebo na questão sexual. Eu acho que os homens, por questão de gênero, são mais livres, independente da orientação Eles são mais sexual. sexuais. Eles são, como você falou, é muito mais acentuada essa questão da sexualidade. Não sei no público lésbico, que essa erotização ela é mais acentuada. Porque nos relacionamentos homossexuais, essa sexualidade é muito mais aflorada. Uhum. Porque eu percebo que são relações rápidas, mas que são embasadas em sexo. De entrar no Isso. Grindr, ver um cara, transa ali hoje e acabou ali. É casual, né? Agora a E mulher eu acho parece que vai pro afetivo, que sabe? ela, não sei se eu vou usar a palavra certa, que se poda um pouco mais, né? Que ela é muito mais emocionada e ela não, eu quero um romance, né? Eu quero alguém para estar ali junto. E aí os gays, né, eles são muito mais, por ter essa sexualidade mais aflorada, muito mais intenso nesse lado. E aí talvez por isso os relacionamentos não durem tanto, né? O, o Psicologia do Pensamento fala assim, o que a maioria deu, oi no Grindr já quer sexo. E aí é isso, né? Oi, tchau e tudo bem. E aí por isso que não vivencia essa construção do sentimento. Porque aí o que eu quero, o que eu fantasio, é sexo, né? O ideal, né? O imaginário é o sexo, não é o real. O que eu espero é, então, se eu supro isso aqui, então passou, como a paixão é mais passageira, então já quero de novo, eu já quero de novo, já quero de novo. Entende? Uhum. E vai muito também da lógica, assim, até cerebral, de um mecanismo de sempre de recompensa, sabe? A gente tá sempre procurando um prazer, né? E parece que o homem é muito mais pautado no prazer sexual e a mulher é nessa questão do carinho, do afeto, da maternagem, que é como a gente acaba colocando as características mais do feminino e características do masculino, né? Então, Isso. só que assim, o que eu percebo é isso, dessa aceleração que pode gerar uma destruição mais rápido dessa relação, ou então até um relacionamento abusivo por ser muito intenso, por ser muito rápido. Uma das pessoas pode não estar querendo casar e acaba se submetendo porque vem a demanda do outro. Ah, eu preciso casar, e aí vai atropelando as coisas. E aí tem um monte de relacionamento abusivo porque não fez aquela coisa do parar, pensar e eu quero realmente isso para minha vida, né? E eu não sei se. Tá, concluindo esse pensamento.
né? Isso está muito interligado com a questão do autoconhecimento, né? Porque hoje, se eu me conheço, eu adoro o autoconhecimento, por isso que eu fico sempre batendo na mesma tecla. Porque tá, se eu me conheço, então eu vou saber em que relacionamento, isso pode se estender não só no relacionamento amoroso, mas relacionamento com amigos, com parentes, enfim. Se eu me conheço, se eu sei o que é que eu quero, se eu sei quais são os meus limites, então eu não vou me submeter a isso. Ah, se a pessoa quer só sexo, se a pessoa só quer suprir alguma necessidade dela, eu não vou me sujeitar a isso, porque o que eu quero é diferente do que ela quer. Então, por que eu vou estar me sujeitando? Né? Então, o autoconhecimento é maravilhoso. E aí, no mundo dos gays, eu observo também, Angela, tem muita questão da competição. Não sei se tem no universo mais feminino, que você precisa ter alguém para competir. Ah, eu tenho alguém, você não tem. Né? E aí a influência, as pressões que a gente falou das mídias, né? Aí eu vou postar que eu estou com alguém, então eu sou melhor do que aquela pessoa que não está com alguém. E aí eu preciso ostentar que eu estou no relacionamento. Né? Tem muita essa cobrança no mundo masculino, né? Tu É, observa muito isso no público mais... eu não sei se eu percebo como uma pressão do necessariamente ou do mundo lésbico, gay, enfim, mas eu percebo como uma questão de uma construção social mesmo capitalista, onde o que eu tenho é o que eu sou, né? Então a necessidade que a gente tem o tempo todo de, ah, não, mesmo a gente tendo uma orientação sexual lésbico, gay, bi, enfim, a gente foi construído desde a nossa infância para ter aquele padrãozinho do vou estudar, vou ter uma profissão, vou casar, vou ter filho, e a gente tem que tentar desconstruir essa lógica. E é muito difícil. Então, acho que a gente acaba ficando, Porque é emendando em mais uma pressão, relacionamentos. né? Pode falar. Não, eu digo assim, que é mais uma pressão. Essa de você precisa estar com alguém, você precisa casar, você precisa se formar. E não necessariamente nessa ordem, não necessariamente eu posso muito bem pular essa ordem, ou não fazer nenhuma etapa e viver apaixonado comigo mesmo. Né? E é essa Exato. pressão, você precisa, e aí como você pontuou, que tem no mundo hétero e que se estende para o mundo dos homos, né? Também no mundo homossexual também tem muito isso, né? Dessa cobrança. Você precisa estar com alguém, e aí quanto mais tempo você está com essa pessoa, melhor. E ostenta nas suas redes sociais que está com alguém. Sim, ó, o Atila até falou aqui, né? O que eu vejo também é a questão da beleza como um troféu. Se você pegar uma pessoa bonita, pronto, você é o bicho, você é o gostosão. Exatamente, essa competição do estereótipo, né? De, eu estou com alguém e ele é mais bonito do que fulano. E aí tem muita influência. E aí a gente percebe o quanto isso tem ramificações em várias áreas, né? A cultuação do corpo, né? Você precisa estar com alguém e essa pessoa ainda tem que ser a padrãozinha. Né? Você precisa estar com alguém mais padrão, porque, como a gente falou, o preconceito dentro da própria comunidade, que muitas pessoas acham que não tem, mas tem o preconceito dentro da própria comunidade com diversos públicos, né? Com os bis, né? Que você gosta de, não sabe o que é que quer. Você quer mulher, você quer Tá em homem, cima do e aí tem muro. esse preconceito, tá em cima do muro, não sabe o que é que quer. Não, a pessoa sabe o que é que ela quer, ela gosta dos dois, né? E tem muito preconceito também dentro do próprio mundo LGBT. O Thiago até falou aqui, ó, a competição de corpo é até mesmo de status social. O que eu percebo dessa pressão e desse preconceito, pelo menos no mundo lésbico, é que rola um papo assim de, não, você é gay demais, você não é sapatão o suficiente. E aí você tem que se vestir de determinada forma para ser considerado Isso. sapatão. Um monte de lésbica fazendo vídeo no YouTube que performa a feminilidade, falando, não, a gente também quer ter visibilidade, a gente também gosta de mulher, mas a gente gosta de se vestir de determinada forma. Então, vira um status social, a forma de você vestir. Então, a gente não está imune ao que todo mundo passa, os héteros também passam, todo mundo passa por essa construção social de ter que mostrar um rótulo, sabe? Então, a gente também não foge disso, dessa lógica, sabe? É o que o Psicologia do Pensamento falou, né? Que tem essa competição do corpo e também tem essa competição do status social. Né? Eu estou namorando, eu estou com alguém. E aí, são muitos comentários, estou adorando, né, a galera participando. E aí a Rebeca falou também assim, uma das questões que eu penso
que penso é o psicólogo na terapia levar a heteronormatividade para o paciente LGBT. Como o psicólogo lida com isso? Eu não entendi muito a pergunta, deixa eu repetir. Tá. Uma das questões que eu penso é o psicólogo levar na terapia, né, a heteronormatividade para o paciente. Como o psicólogo lida com isso? Não sei, tu entendeu a pergunta? Eu realmente não entendi. Eu entendi que ele vai levar a heteronormatividade. Tá, assim, se a Rebeca até quiser falar um pouquinho mais, mas eu acho É, que se tu quer explicar. o que eu entendi é o quanto, por exemplo, um psicólogo levar um padrão esperado para o público hétero e meio que não impor, mas pensar por essa lógica com esse paciente e também o quanto o psicólogo tem que se desconstruir para entender a lógica do outro. Mas eu acho que isso independe da demanda, entendeu? Eu acho que você, no papel de psicólogo, você nunca vai poder levar nada seu. Você tem que se afastar um pouco, Já entender denuncia, a já denuncia. linguagem. Se você como paciente, né, sofre isso, aí o psicólogo levar uma heteronormatividade, se você é gay, ou então qualquer outra questão, denuncia. Tem outra questão, denuncia. Né, porque realmente, você como psicólogo, você precisa se desconstruir muito. Né? Você precisa saber que as suas questões vão ficar da porta para fora. E aí, da porta para dentro do seu consultório, você vai lidar com N questões que muitas vezes vão mexer com as suas regras, com as autorregras, mas você tem que ser neutro. Ó, o Thiago até falou aqui, né? Como psicólogo, fala desses padrões heteronormativos que muitos LGBTs acabam seguindo e nem percebendo. Então, eu, Ângela, para manejo, o que que eu faço? Eu trabalho com o que o paciente me traz, né? Se ele traz isso como questão, se ele em algum momento fala assim, ele teve um insight, falou, nossa, eu tô vivendo como se eu, nessa lógica da heteronormatividade e não é o que eu quero para minha vida. Ok, a gente vai trabalhar. Se ele não traz isso como questão, clara, eu vou trabalhar com o que ele traz. Por exemplo, ele vai falar assim para mim, ai, eu tenho muita pressão, meus amigos querem sempre que eu fique namorando. Ah, eu vou perguntar, o que que você deseja? Não, eu não quero namorar. Ok, então vamos trabalhar isso. Como é que é para você desconstruir isso e ser solteiro e ser, sei lá, ser casado com o seu trabalho, né? Você pode ser uma pessoa sexuada que não quer transar, não quer namorar. Então a gente E trabalha com a tem, demanda, né? sim. E aí tem muito também sobre o que você falou, sobre ser gay não precisa aparentar ser gay, porque você tem essa muita cobrança, né? Nossa, tu é gay, mas nem parece. Precisa parecer que é gay? Ah, não, tu é lésbica, mas nem parece, tu é tão femininazinha. E precisa ter um trejeitos, tem muita interligação com isso também, essa heteronormatividade, né, que às vezes é cobrado. Não, tu é gay, mas tu precisa ser desse jeito. Tu é lésbica, mas tu precisa ter esse trejeito. Vamos ver os comentários, né? Aí o Júnior, ele falou assim, ó. O autoconhecimento é tão importante, pois como uma frase de um livro que eu adoro, ele diz, você aceita o amor que acredita merecer. Muito forte essa frase, né? Ou seja, se eu não me conheço, como eu posso dizer o que eu mereço ou não? Perfeito, é o que a gente estava falando, né, Ângela? Né? Sim. Base de tudo, eu preciso me conhecer. Eu preciso... Não tem outra saída. Né? Antes de entrar no relacionamento, e aí a gente está focando mais nos relacionamentos afetivos, mas aí a gente pode estender para qualquer outro tipo de relação. O que é que eu aceito? O que é que eu me submeto? O que é que eu quero? O que é que eu espero? Não tem outra saída. Você precisa parar, tira 5 minutos do teu dia e pensa, tá, se não se relaciona, então tá, quando eu me relacionar, o que é que eu vou querer de uma relação? O que é que eu espero de uma relação? É, o que eu estou disposto a dar e o que eu estou disposto a receber. E aí tem muita interligação também com o que a gente estava falando antes nos bastidores da live, na pré-live, sobre carência, vazio, sobre autoestima, que tem muito sobre estar sozinho ou não. Né? Será que eu estou no relacionamento? Será que eu estou me permitindo estar no relacionamento que não está me ajudando em nada, se nada do relacionamento é bom, mas que ele está suprindo só uma carência, uma falta que eu tinha,
né? Ah, eu sentia falta disso ali. E esse relacionamento é aversivo em todos os outros sentidos, né? Sei lá, é, é abusivo e em N fatores, mas não, ele me supre nessa falta aqui. Nessa única faltazinha que eu tenho, ele está me suprindo. Então, será que vale a pena, só por conta dessa falta que ele está suprindo, se manter nesse relacionamento? E Uhum. aí, se ele tá vazio, e também tem muita interligação com o não gostar de estar sozinho. Você precisa gostar da sua companhia. Porque se você não gosta da sua companhia, né, como é que você vai estar no relacionamento? Você coloca a responsabilidade da sua felicidade no outro. E até como a gente falou, isso é muito pesado. Né? Você colocar toda a sua responsabilidade da felicidade nas mãos do outro. Olha, me faz feliz, porque eu não consigo eu não gosto de estar sozinho. É como se não gostasse de si mesmo, né? Então, não me faz feliz. Isso é muito pesado, é muito intenso. Uhum. A Rebeca até falou aqui, ó. Vejo muito entre as lésbicas buscarem na outra algo que falta nelas. E isso é romantizado. Eu ampliaria essa visão. Alcira, eu não sei o que você pensa, mas eu ampliaria essa visão. Eu não acho que são só as lésbicas, sabe? Porque a psicanálise traz que lá quando a gente nasce, quando a gente nasce, a gente já tem uma falta gigante, porque a gente não consegue voltar para esse útero materno. Então, todo mundo tem uma falta muito grande. A questão é como a gente vai preencher isso. Então, seria legal Com até que fazer um. Com o quê? Então, seria legal fazer um estudo. Por exemplo, os homens gays preenchem como? Talvez com mais sexo do que as lésbicas? É uma hipótese, sim, né? As lésbicas preenchem como? Com uma necessidade de maternagem, de ter que casar, porque foi falado que mulher tem que casar? Eu não sei, e tem que gente. cuidar, né? E aí uma cuida da outra e tem essa codependência e aí a gente está levantando hipóteses, né? E por isso dessa intensidade, né? São duas pessoas intensas, duas pessoas com necessidade de cuidar, nessa necessidade materna, e aí eu vou me apegar em uma semana eu já quero casar. E aí no relacionamentos gays, nessa intensidade, essa sexualidade mais aflorada, então eu vou suprir essa falta com o quê? Com o sexo, com uma falta, sei lá, como você trouxe, na infância, eu não tive um suporte emocional da minha família. E aí, futuramente, eu vou tentar suprir essa falta, me relacionando com as pessoas, e aí eu não encontrei aqui, e talvez não. E tem muita influência com os relacionamentos líquidos, né, descartáveis, né? Eu não encontrei isso aqui, e eu não estou disposto a construir algo benéfico, então, eu descarto logo. Então eu vou me relacionar com essa outra pessoa. Ela não supriu essa minha falta, eu vou descartar. Vou me relacionar com essa outra pessoa. Ela não supriu essa minha falta, eu vou descartar. E aí tem muito influência nessa rotatividade. Né? Eu estou no relacionamento, durou 2 meses, e ela não supriu, eu vou jogar ela fora, e aí eu vou me relacionar com outra pessoa. Não, e E eu essa ainda intensidade. Eu ainda complementaria que isso hoje acontece com maior frequência porque a tecnologia disseminou a nossa chance de conhecer pessoas mais rápido. Então, o Tinder, o Grindr tá aí para isso. Fácil, né? Se o mando deu certo, eu tô ali, ó. Eu tenho 10 contatinhos já guardados na geladeira, entendeu? Próxima fila anda. Então, parece que é tudo muito mais rápido porque você tem a possibilidade de conhecer pessoas mais rápido. E o que eu... Nossa, você falou assim, e isso é muito verdade, né? No sentido aqui. Tá, eu vou aqui colocar, como você falou, deixar esses 10 contatinhos aqui na geladeira, porque se esse aqui não der certo, se esse contatinho aqui não suprir essa minha necessidade, que pode ser no sexo, pode ser necessidade afetiva, pode ser Financeiro. no vazio, pode ser financeiro, eu estou nesse relacionamento, porque tem os sugar daddies e sugar mamas, né? Se ele não me supre financeiramente, e aí então, descarta, eu tenho esse outro aqui. Aí, tem esse outro aqui. E aí você vai viver nesses romances líquidos. Por quê? Porque você não sabe preencher uma falta, um vazio, não sabe lidar com a sua solidão, porque aí, né, me permite, tem a diferença da solidão para a solitude. A solitude, para quem está acompanhando a gente, é esse gostar de estar só, é gostar de estar com você mesmo. E aí, se você não desenvolve essa solitude, eu estou sozinho, mas estou de boa. E aí você vai preencher esse vazio com várias outras coisas. Sim, e o Thiago até falou que ou você ter vários contatos ao mesmo tempo, porque cada um vai ocupar uma Nossa, falta.
Fantástico. Perfeito. Cada um vai suprir alguma coisa. Eu tenho 10 contatos, esse aqui me supre em sexo, esse aqui me supre financeiramente, esse me supre na lâmpada que eu preciso trocar no meu quarto. E aí, quanto isso, você vai vivendo essas emoções intensas e não vai construindo algo duradouro. E o que eu ia falar assim, que eu queria até falar pro pessoal, né? E não tem problema se você. A questão é você entender por que você tá fazendo e se isso te gera um conforto, um prazer e tudo mais. Porque se você falar assim para mim, como meu paciente, Ângela, cheguei num ponto da minha vida que eu já entendi, eu não quero casar. Eu prefiro ter a emoção de apaixonar e cada semana tá com uma pessoa. Ótimo, banca o seu desejo, entendeu? Não tem problema nenhum. Pessoas que não querem ter relacionamentos. Cara, quem não quer transar ou quem quer realmente casar, ter filho, procure um parceiro que também queira e esteja na mesma vibe, digamos assim, né? Na mesma página. Então, acho que o importante é dizer aqui é o seguinte: essa falta nunca vai ser suprida. Ela é que move, né? Quando a gente fala na psicanálise do vazio e da falta, ela que move a gente a sempre estar procurando coisas. Então, ela precisa existir, porque se tudo é preenchido, eu fico parada. Eu não tenho uma falta, para que eu vou atrás de alguma coisa? Eu fico aqui parada. Então, essa falta vai mover a gente. Então, ela sempre vai existir. O importante é você saber como você quer preenchê-la e bancar isso, por mais que você tenha perdas, né? Porque quando você banca um desejo, você perde outras coisas. Então, uma pessoa, até brinquei com o Thiago, né? Eu falei, vários contatos. Né? De uma vez só, cada um ocupa uma falta. Que poderia ser, talvez, a lógica da não monogamia, que a gente já tá falando muito hoje. Ok, você quer viver uma não monogamia? Seja feliz, só que ao mesmo tempo. Né? É como você falou. Isso. Então, assuma o que você quer viver. Se você quer viver um relacionamento, ok. Então, busque um relacionamento que vá suprir o que você precisa. Se você não quer viver um relacionamento, se você quer viver uma semana estar com uma pessoa e outra estar com outra, tudo bem, assuma. Né? Se liberte dessas... que não é fácil. A gente está aqui, mas a gente não está banalizando. É fácil. Não, mas se liberte dessas pressões. Não é porque os meus amigos estão me cobrando que eu esteja com alguém, não é porque os meus círculos dos meus amigos, nossa, eu não está namorando, eu preciso namorar. Claro, tem essa cobrança da mídia. Nossa, todo mundo aqui do meu feed está namorando, então eu preciso postar uma foto com alguém. Então, pressão de todos os lados. Mas se liberte dessas pressões, sabe o que você quer. E aí tem vários comentários, vamos tentar ler aqui. Aí eu acho que ela postou assim, a facilidade, a agilidade de conhecer pessoas, que é o que a gente estava falando, né? Hoje, né, no toque do celular, você já pode conhecer várias pessoas. E aí o Júnior também, né, postou assim, passamos a vida sendo bombardeados por padrões de como um gay deve agir, de como um namoro deve ser, de como eu devo me vestir. Aí surge a pergunta, será que eu sou um indivíduo ou eu sigo um padrão? Né? E é isso, é como a gente estava falando lá no início da live, a gente é bombardeado desde que a gente nasce pela televisão, pelos romances, pelos livros e tudo mais, como esse ideal deve ser, essa fantasia. Mas o quanto é difícil a gente trazer para o real, né? Claro, né? Traz para o real, essa pessoa realmente existe, essa pessoa realmente está suprindo as minhas necessidades e tudo mais. E aí teve outro comentário. Ângela, temos 7 minutos só. Ai, meu nossa, Deus. passou. Meu Deus, não falei nada que eu queria falar. Alci, eu queria só complementar. Quero parte 2. Parte 2, Vamos. Passa muito rápido. Eu queria complementar também. Falaram aqui, né? Muitas vezes é uma pressão indireta que sentimos para nos enquadrar no padrão atual. E o quanto, às vezes, a gente se cobra, os outros nem estão cobrando, mas a gente se cobra. E na psicanálise, a gente fala de um conceito que chama ideal de eu. Então, quando você está construindo o seu narcisismo lá na sua infância, você e a mamãe e papai ficam falando as coisas, nomeando as coisas, a partir desse momento você já constrói o seu ideal de eu. Então, assim, como eu me enxergo. Então, como é difícil eu desconstruir, porque, por exemplo, eu acho que eu sou perfeita. Então, eu sou bondosa, eu sou amorosa. Aí, quando eu sou agressiva com alguém, eu tomo um Você susto. se coloca lá. Isso! Aí você toma um susto e fala, não, peraí, mas eu não sou amorosa sempre. Eu também consigo ser abusiva, eu também consigo ser agressiva, eu também consigo ser má. E desconstruir isso, o seu ideal de eu é que é dolorido demais, porque você tem que admitir que você tem falhas, que você tem erros, que nem sempre você é legal com as pessoas, que você não é o que esperam que você seja, e aí autoconhecimento, terapia, né? E assim como a pessoa às vezes não supre o que você quer, você também não está suprindo o que a pessoa quer, você não é
bam, 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 e aí eu tô aqui nesse relacionamento, eu tô dando tudo de mim, e aí, não, muitas vezes você não está dando nem 10%. E aí, por que que você quer também que a pessoa dê muito dela? O Sim. Júnior teve outro comentário, o Júnior colocou assim, ó, a culpa é da Disney, que me fez acreditar nos felizes para sempre, mas eles não dizem como é o para sempre. É o que a gente estava falando, essa fantasia, né? Esse ideal que é colocado no nosso imaginário do que é o perfeito. E Uhum. aí a gente quer vivenciar esse perfeito, quer vivenciar esses romances. E aí, quando a gente vai para o real, como a gente falou, a gente, nossa, não é assim. Cadê? Cadê a pessoa perfeita que vai me suprir em tudo? Cadê esse príncipe ou essa princesa no cavalo branco que vai ser sexo perfeito, vai ser ok no financeiro, vai ser afetivo bacana, A nunca vai família ser vai ser abusivo, ótima. a família vai ser ótima, eu vou me dar bem com todos os amigos dessa pessoa. Aí quando você cai na real, você vê, não, não é tudo isso. E aí você precisa se conhecer. A gente está nos 5 minutos, 4 minutos finais, e aí quero parte 2 já. Quem quiser parte 2 vai comentando aí. Uma outra comentário, né? Ele colocou assim, a ilusão das pessoas perfeitas que entra em conflito com a realidade. Sim, Átila, é muito isso, né? Quando você é chocante, né? Quando você vê que não, o real é diferente do que você imaginou, e aí essas emoções ficam bem embaralhadas, né? Nossa, e aí como é que eu vou lidar com essas emoções? Ângela, tem algo Exato. que você queria comentar? 4 Tem. minutos finais. Tá, eu queria finalizar. Que bacana, o pessoal tá querendo, né? Segunda, parte 2, parte 2. Eu queria finalizar, Alci, fazendo algumas perguntas que eu quero deixar de reflexão para o pessoal pensar, quem sabe aquecer para uma parte Bacana, 2. bacana. Uma delas você já falou, então a gente tem que se perguntar o que eu quero. E aí, o que que eu gosto de fazer? Se você não entende o que você É o quer, básico, né? isso, vai pelo outro lado. O que que eu não quero? Às vezes é um caminho mais fácil. Uma outra pergunta que você falou na nossa pré-live, né? O quanto custa essa relação? O quanto emocionalmente eu me dou e o que que eu perco apostando nessa relação? Qual que é o papel da pessoa? Qual é o papel que essa pessoa exerce na minha vida? Qual é o lugar que eu tô na vida dessa pessoa? Onde eu quero chegar com essa relação? De onde eu vim? Porque a nossa história vai dizer de como a gente se relaciona com as pessoas, né? Muitas perguntas. E a última é: Estou adorando. quais são os meus moldes de relacionamentos anteriores? Sejam de namoros, Os seja da padrões, relação né, dos meus relacionamentos. padrões. E aí você quer repetir esses padrões ou você quer, não, chega, eu não quero mais repetir esses padrões que foram abusivos. Então eu posso muito bem fazer esses questionamentos reflexivos que a Ângela trouxe. O que é que eu quero? O que é que eu não quero no relacionamento? O quanto eu estou me doando para essa pessoa? Qual está sendo o custo-benefício, né? E aí teve outros comentários, né? A Rebeca, acho que falou assim, ó, é uma linha muito tênue entre numa vida a dois de casados quando você divide amor e a dependência do outro. Sim, é muito tênue essa linhazinha, né? Quando você vai para a vida a dois, é uma história totalmente diferente. E aí o Júnior concordou com ela, né? E aí olha, Rebeca é a, é a parceira do Chama lá da cá. Temos aí, tá indo para 1 minutinho e meio. Queria te agradecer Obrigada a imensamente. você. Passou tão rápido. Muito. A gente estava tão ansioso e tão nervoso para a live que nem vimos o tempo. E aí, foi super tranquilo, nem vimos o tempo passar. E aí, adorei. Muito obrigado por ter aceitado o convite, ter compartilhado. Foi perfeito. E aí, eu vou deixar esse minutinho final, temos 1 minuto, para as suas considerações finais. Tá bom. Eu queria agradecer. Eu adorei falar da temática. O que eu gostei é que a gente consegue trazer as duas abordagens juntas, né? Eu espero que a gente tenha feito as pessoas refletirem para a gente fazer parte 2. E eu já topo fazer parte 2. Já tô animada. Eu já topo, né? A gente já vai conversar aqui nos bastidores Sim. sobre essa parte 2.
Obrigadão, 30 segundos finais. Obrigado por quem pôde assistir. A live vai ficar salva. Compartilha, comenta, marca a gente, tá bom? E aí, partiu parte 2, né? Partiu. Tchau, bom final de Beijo, semana. tchau, tchau. E aí, acho que encerrou.